Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriel Gomes e eu estou muito feliz da gente poder gravar para você essa aula tão especial que é de 5 passos para você ter filhos mais obedientes. Então, seja bem-vindo. Você está aqui no lugar certo. Se você está tendo problemas, com a educação dos seus filhos, se você acha que você precisa gritar um pouquinho menos, ou se você quer só aprender mais, se você quer ter mais conhecimento sobre a educação que você vai dar para os seus filhos, se você quer aprender um pouquinho mais, você está no lugar certo também. Então, meu nome é Gabriel. Por favor, dona Bia, se apresente para quem está nos Olá, assistindo. olá, eu sou Bia Ferreira, eu sou a sogra do Gabriel, sou terapeuta, analista de temperamentos e estou aqui também para contribuir com o Gabriel, auxiliando vocês a transformar o caos em algo mais organizado, para ter um ambiente muito mais aconchegante, com paz e alegria dentro do seu lar. Perfeito. Então, para a gente ter aí o nosso ponto de partida, tá? Nos próximos minutos, o que nós vamos fazer é mostrar para vocês um sistema que vocês podem usar nas suas casas, que vai ajudar a tirar um pouquinho vocês do caos e criar um lar mais proativo. A gente vai mostrar como vocês conseguem construir coisas boas com 5 pilares muito importantes, tá bom? Então é basicamente isso que nós vamos trabalhar. Então, se você está cansado de gritar, se você tem regras que são ignoradas, a gente vai entender por que isso acontece e te dar soluções para você passar por essas dificuldades, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, meu nome é Gabriel Gomes. Eu tenho cursos de mentoria e para mim a paternidade sempre foi algo muito importante, muito caro. E desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, eu sempre quis ser pai. Então eu me preparei muito para isso. E desde o começo, eu sempre quis pegar os erros, as coisas que eu não achava tão positivas que aconteceram na minha educação e melhorar isso para que quando eu tivesse filhos, eu pudesse dar uma educação melhor para eles. E hoje eu tenho a Amélia, a minha filhinha, ela tem apenas 10 meses, né? Muito, muito novinha. Mas a gente já desenvolveu uma série de coisas que são extremamente positivas para ela. Então, eu não estou aqui porque eu já passei pelo caos, mas porque eu estou prevenindo que isso aconteça na minha vida, na vida da minha filha. E é com base nisso, montando toda essa estrutura de regras claras, de uma educação mais positiva, que a gente pensou, nessa aula para ajudar você. Então, nós vamos trazer aqui diversos conceitos, como, por exemplo, existem pais que são mais ditadores, e nós vamos te mostrar como isso é ruim para o seu filho. É, e trazer conceitos positivos que vão ajudar os seus filhos. Então, basicamente, essa é a minha história. Dona Bia, conta um pouquinho sobre a sua história também, por favor. Então, no meu caso, já foi totalmente o oposto, né, do Gabriel. Eu não fui uma mãe arquiteta, e sim fui uma mãe bombeira. Assim, né, como meu esposo também, onde o tempo todo apagando, né, os incêndios, por justamente não ter essa direção, não ter essa orientação, não saber como agir, simplesmente resolvendo as coisas por impulso, usando muitas vezes a tela como uma chupeta digital para os filhos, sendo inconstante nas decisões. Então, causando aí um distúrbio, né? Muitas vezes não só na educação, como também no relacionamento dentro da família. Então, hoje nós estamos desenvolvendo esse método para que possamos ajudar outras pessoas, né? Hoje eu entendo o quanto isso foi prejudicial e eu quero contribuir através dos erros que eu já tive a auxiliar cada um de vocês para melhorar dentro do lar. Perfeito. Então, gente, o que nós vamos trazer para vocês aqui não é achismo, tá? Nós vamos trazer método. Então, nós vamos trabalhar questões já estudadas pela psicologia, vamos trazer para vocês também algumas fontes para mostrar que tem sim como você educar o seu filho sem partir para coisas como usar o medo como uma bengala, né? Esse é um exemplo porque é algo muito comum, principalmente na nossa cultura. Talvez seja.
a coisa mais comum, né? Os pais que são muito ameaçadores, gostam de usar ameaça, né? Gostam de sempre tentar educar os filhos por meio dessa coação. E nós vamos mostrar que existem outras maneiras de você educar seus filhos sem ser por meio do medo, tá bom? Vamos lá. O principal problema não é falta de amor. É claro, em alguns casos pode ser que sim, mas talvez. Bom, eu espero que no seu não seja isso. Mas é, o que vai te causar prejuízos, na maioria das vezes, é a falta de um sistema claro. E eu vou te usar como exemplo aqui uma psicóloga chamada Diana Brownhill, que ela dá três tipos de pais que são muito comuns. São o pai ditador, que ele normalmente cria muitas regras e ele não tem afeto. Então é obediência pelo medo, como aquele exemplo que eu já tinha dado anteriormente. O pai amigão, mais permissivo, que ele tem afeto, mas não tem regras. São crianças que são criadas de maneira insegura, que acabam ficando birrentas porque depois não sabem lidar com as frustrações. E nós temos o pai autoritativo, ou aqui da maneira que nós chamamos o pai arquiteto, porque ele tem regras claras, mas ele também traz conexão, traz afeto. Ele traz aquilo que nós chamamos de autoridade respeitosa. E um ponto muito interessante é que a Bia, ela foi criada de uma maneira assim um pouco mais permissiva, né, Bia? Qual é a sua Sim. experiência que você pode trazer para quem está assistindo, né, de como foi é, isso que você passou, como isso foi para você depois que você pensou sobre, que você analisou sobre a sua infância, o que essa educação um pouco mais permissiva trouxe para você? Como eu havia comentado com o Gabriel e contado a minha experiência desde a minha adolescência, ter aquela questão de eu não ser impedida de realizar muitas coisas. Sempre, tudo aquilo que eu queria era sempre autorizado, tudo aquilo que eu pedia, tudo bem, tudo bem. Então, eu nunca tinha uma proibição, eu tinha que decidir e eu não tinha maturidade o suficiente para tomar uma decisão que cabia à minha vida. Então, essa permissividade excessiva de você não colocar limites, não estabelecer regras, causou muitas vezes em mim a sensação de não ter importância, de tipo assim, quanto as minhas amigas eram proibidas ou tinham limites, não pode, não vai, não tem. Eu não, eu podia tudo. Então aquilo, na verdade, me causava uma sensação muito ruim de falta de proteção, de cuidado. Perfeito. E da mesma forma, quando nós vamos para o outro extremo, uma pessoa que é criada mais pela ideia do medo, da ditadura. Assim, eu não tenho muito o que reclamar dos meus pais, mas é verdade que a minha educação ela foi muito baseada nessa questão também do medo. Gente, isso é algo normal, tá? É algo normal porque muitos dos nossos pais tiveram pais extremamente turrões, né? Que foi o caso, por exemplo, do meu avô. Então, isso é algo muito comum. É algo que, infelizmente, é passado para frente e as pessoas elas simplesmente não têm essa cultura de entender sobre aquilo, que é talvez o que está te distinguindo dos seus pais, dos seus avós, que você está procurando entender melhor, né, sobre todas essas questões, para que você quebre esse ciclo. Então, a minha educação ela foi também baseada na questão do medo. E eu percebo quanto isso é prejudicial, porque o medo, ele vai te ajudar a prevenir determinado comportamento. Seu filho vai deixar de fazer aquilo, porque ele tem medo de ser pego, mas não porque ele entendeu que aquele comportamento é de fato ruim. Essa é a grande falha nesse tipo de ensino. Muitas das vezes você vai conseguir só um determinado comportamento até que aquele filho não dependa mais de você e não tenha mais que responder a você. Então, para mim, essa é a grande falha nesses dois sistemas. E por que você ser um pai que vai arquitetar o seu lar? Por que que a gente usa essa nomenclatura, né? Arquiteto. É porque você está construindo os seres humanos. Você está construindo o seu filho para que ele seja uma pessoa funcional. E nós vamos passar 5 pilares para você que são extremamente importantes nesse processo, tá bom? Vamos lá.
Opa, passei demais. Quais são os 5 pilares, gente? Primeiro, autoridade respeitosa. Isso é algo que eu acho muito, muito legal. É, Quando nós falamos de autoridade, muitas pessoas confundem com autoritarismo. E a gente tem aqui um abismo muito grande entre um e outro. Quando a gente entra no autoritarismo, nós estamos voltando àquela questão dos pais ditadores. Muitos pais querem ser ouvidos pela mera força da voz, digamos assim. Então, eu já ouvi muitas frases como eu sou o pai, eu mando, eu sou mãe, eu sei, como se o fato daquela pessoa ter se tornado mãe ou pai desse a ela poderes, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Pai, mãe, é ser humano também. Erra, precisa aprender. E a ideia da autoridade respeitosa é que você mantenha a sua autoridade, mas que você respeite o seu filho, mesmo tendo autoridade. E talvez isso seja um conceito muito difícil para muitos pais, que não entendem o conceito de que a sua autoridade ela não precisa ser imposta pelo medo. E a gente vai aprender pelos outros pilares que muitas das vezes a sua autoridade é muito maior quando você gera conexão. Não existe nada mais forte do que a lei que constrange. E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos então para o segundo pilar, que é o pilar da justiça. Gente, o pilar da justiça, ele traz algo também muito forte e muito caro para mim. Você já teve, quando você era criança, a sensação de que alguma atitude do seu pai ou da sua mãe não foi justa com você naquele momento? Sim. Justiça não é apenas um conceito subjetivo, mas muitas vezes ela é um conceito objetivo. E aqui, o que nós queremos fazer é te ajudar a criar as regras do jogo. O que eu quero dizer com isso? Que você tenha na sua casa um livro que contém as regras que seus filhos precisarão seguir. Um erro que muitos pais cometem, talvez a dona Bia tenha cometido também, é colocar as regras da casa apenas aqui, na cabeça. E elas mudam de acordo com os acontecimentos da casa. Então, às vezes, você está um pouquinho mais cansado, aí você toma uma atitude em relação ao comportamento do seu filho. Um outro dia que você está bem, está mais tranquilo, você já não toma aquela atitude. E as crianças percebem isso. A dona Bia vai poder falar para vocês mais do que eu, né, com mais experiência. Crianças, elas são especialistas em comportamento. Elas respondem àquilo que os pais fazem para elas. Então, se você tem uma reação, seu filho vai agir de acordo com isso. E o contrário também. E vai abusar disso também. Exatamente. Então, os seus filhos, eles respondem de acordo com as suas atitudes. Quando você estabelece as coisas de maneira que todo mundo conhece aquelas regras, isso se torna algo justo. Seu filho sabe das regras, você sabe das regras e todo mundo tem as suas funções determinadas naquela casa. Agora, o terceiro pilar que eu acho impressionante, talvez seja uma das coisas mais legais que a gente desenvolveu aqui. Quando nós falamos de atenção, muitos pais dão atenção aos filhos apenas em momentos negativos. Percebam isso. Muitas vezes, o seu filho tem a sua atenção apenas quando ele faz alguma coisa errada. Ah, ele não guardou os brinquedos. Aí você dá atenção pra ele porque você briga com ele. Mas quando ele faz uma coisa boa, muitas vezes o que ele recebe foi apenas a sua obrigação. Ou nossa, que legal, algo extremamente simplório. O que nós trazemos aqui pra você nesse pilar é que você incentive o seu filho dando atenção assim como você dá atenção quando ele erra. Por quê? Quando o seu filho percebe que ele tem a sua atenção apenas quando ele faz algo errado, ele vai usar aquilo para ter a sua atenção, não é verdade, dona Bia? Sim, já ouvi casos de amigos meus na infância que diziam que até pediam para apanhar só para ter o contato com os pais. Olha que coisa grave, coisa extremamente pesada. Com o pilar do incentivo, você programa o cérebro do seu filho para que ele casse o acerto e não o erro.
O bom comportamento não pode ser apenas obrigação, ele tem que ser celebrado para que ele veja como é bom que ele faça coisas que te agradam. O desejo de dar orgulho, né, para os pais. Exatamente. Então, por que que você, a partir de hoje, não começa a incentivar os seus filhos a fazer uma coisa boa? Coloca um alarme no seu celular daqui a 1 hora. E quando ele tocar, a sua missão é encontrar uma coisa boa que seu filho está fazendo certo e elogiar de forma específica. Vou te dar um exemplo. Filho, parabéns que você está brincando quietinho, que você está comportado. Você vai perceber o quanto isso é importante para a criança, o quanto isso É ajuda uma- ela São a pílulas entender de motivação, né? exatamente. O pilar 4, a graça e o diálogo. Justiça sem graça vira tirania. E é aqui que a gente trabalha a questão do perdão e o diálogo. E o que nós vamos trabalhar com vocês aqui é muito algo mais voltado à mentoria. A criança, ela não sabe lidar com a emoção, tá? Uma criança, ela não aprende, né, a lidar com a emoção assim que ela nasce. Na verdade, ela Ela não faz vai. birra do nada. Exatamente. Ela vai aprendendo aos poucos, entendendo o seu corpo, a sua mente. E a birra, por exemplo, ela é uma reação que a criança tem por não entender como lidar com os seus sentimentos. Então, a forma como nós tratamos isso é extremamente importante. Quando a gente entende a cabeça da criança e entende que ela não é um adulto, que muitas vezes nós tratamos crianças como adultos, nós esperamos que as crianças saibam aquilo que nós, com anos de experiência, sabemos. E é simplesmente impossível. Não vai acontecer. Porque ela não tem essa capacidade, ela não tem a sua experiência. Então, eu vou te dar aqui uma pergunta para você fazer em algum momento que o seu filho errar, tá? Preste atenção. Pergunte para ele: o que você poderia ter feito de diferente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela vai mudar o foco da culpa para a solução. Você vai começar a ajudar o seu filho a buscar a solução sozinho. Você, ao invés de simplesmente acusá-lo, você já ajuda ele a entender que o comportamento dele foi incorreto e a buscar maneiras de fazer diferente na próxima vez. E o pilar 5, a conexão. Olha, todo mundo precisa de rituais. E aqui, rituais, gente, eu tô querendo dizer o quê? É você se reunir com a sua família, você ter algo sistemático. Rotina, disciplina. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou marcar uma reunião com a minha família 1 vez por semana e que a gente vai comer uma pizza, vamos fazer um churrasco, algo simples do tipo, mas que é importante para gerar aquela conexão com a sua família, para que vocês sintam que vocês estão juntos. E aqui que a gente entra com os 5 pilares já explicados em algo muito importante. A conexão, ela é muito mais importante do que o medo, porque a Hoje em lei, dia, por causa muitas vezes da internet, a gente vê pessoas, famílias inteiras que são dentro da casa desconectados totalmente, cada um no seu canto, vivendo a sua vida. 100%. 100%. E a conexão ela é tão importante porque é ela que de fato educa. É a conexão que vai fazer com que o seu filho pense: eu não quero decepcionar o meu pai. Eu não quero decepcionar a minha mãe. Eu quero fazer aquilo que meu pai ou minha mãe me ensinou. Por quê? Porque você tratou ele de maneira que ele entendeu o seu amor, ele entendeu o seu empenho e por isso ele não quer te decepcionar. A lei mais forte é a lei que constrange e não aquela que impõe medo. Entenda isso e a sua casa vai ser diferente. Inclusive, na descrição desse vídeo, a gente está deixando para vocês um e-book gratuito, que ele vai ter 3 erros, que inclusive vão abordar 3 desses pilares que muitos pais cometem. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
Um dos erros que a gente tratou, inclusive já falamos no vídeo, é o ditador inconstante. Aquele pai que muda a regra de acordo com o acontecimento da casa. Então, se ele tá mais triste, ele vai tratar o filho de uma maneira, se ele tá mais feliz, ele vai tratar de outra maneira. E é muito importante que você leia esse e-book, porque ele vai abrir a sua mente, abrir a sua visão para que você veja talvez erros que você está cometendo. E aí você vai entender as soluções e poder aplicar elas também. E-book 100% gratuito, tá, gente? Então vamos lá. Os pilares um, 2 e 3, eles são a fundação. Eles vão te dar as regras e vão te ajudar a incentivar aquilo que é positivo nos seus filhos. Então, olha só, aqui nós temos ações rápidas que você pode fazer que vão ajudar você já a colocar em prática, né? O que a gente prometeu é que nós vamos ajudar você a colocar em prática todas essas questões. Então, no pilar um, na próxima vez que você perder o controle, use a graça e peça desculpas. Porque um pai pedir desculpas não faz ele fraco, mas faz ele Ensina justo. humildade. Exatamente. Muitos pais não pedem desculpas. Isso antigamente é ainda mais comum, porque os Era. pais eles não reconhecem que estão errados e muitos filhos são ensinados a entender que os pais não erram. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pedir desculpas não quer dizer que você está perdendo a sua autoridade, mas quer dizer que você reconhece que é humano, que você erra também. E é algo que te torna justo, tá? E não coloque o peso, e não fica colocando o peso de culpa o Exatamente. tempo todo. Perfeito. Pilar 2. Uma ação rápida que você pode fazer. Meu, escreve agora, pega um papel, pega o seu celular. O que é para você uma infração muito grave, algo muito pesado? E aqui a gente tem até um exemplo, bater. O que é uma infração mais leve? Ah, deixar o sapato fora do lugar. Isso vai te ajudar na tomada de decisão, para que quando o seu filho fizer algo mais grave, você entenda a gravidade daquilo e mais leve você também entenda que aquilo é um pouquinho mais tranquilo e que você não decida as coisas de acordo com o seu humor. Então é muito importante que Uhum. você comece a escrever E às essas vezes coisas. uma coisa simples, você vai extrapolar, sendo que foi uma coisa que daria para você ter resolvido de uma maneira mais calma. Perfeito. Isso muitas pessoas fazem de acordo, né, com o humor, porque simplesmente não está estabelecido. E a Então criança não essa é a vai entender. importância. Não vai. E ela vai perceber muitas das vezes que os pais estão fazendo isso de maneira diferente. Então, essa é a importância de você parar um pouquinho e escrever coisas simples. Escreva para você o que que é grave, o que é leve, isso vai te ajudar na sua tomada de decisão depois. O pilar do incentivo, como eu já falei, né? Coloque um alarme de 1 hora. Quando ele tocar, encontre algo legal que seu filho fez e elogia ele. Agora, o pilar 4, a graça e o diálogo. Troque a acusação pela pergunta. Quando acontecer o erro, você pergunta: o que você poderia ter feito de diferente? Como eu disse, né? Foque na solução e não na culpa. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar no seu dia a dia. O pilar 5, a conexão, né? A busca pelo ritual. Agende 1 hora no seu final de semana para fazer uma reunião de família, sem telas, sem falar de regras, apenas duas perguntas. O que nós fizemos de legal nessa semana e o que que nós vamos fazer de legal na próxima semana? Você vai ver o quanto isso vai mudar a dinâmica da sua família. O quanto isso vai ajudar você. Todas essas pequenas ações que são simples de você colocar em prática, Sim. o quanto vão ajudar você, a sua família, a ter mais conexão, a se entenderem melhor, ao seu filho entender melhor você como pai. Faça isso. Experimente, para você ver Tudo o isso já vai quanto fazer a total diferença. 100% de diferença. Vocês vão ver. Implemente essas pequenas ações que vocês vão ver o quanto isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Agora, como é que eu consigo aplicar tudo isso? Bom, o que eu te dei aqui já é algo.
Muito legal. Você tem 5 pilares extremamente importantes para sua casa, que com eles você já consegue fazer muita coisa. Só que talvez você esteja em dúvida, né? Como é que eu vou escrever essas regras? Qual a estrutura? Agora vem, Gabriel, agora vem aquele momento em que eu tanto precisava, né? Na minha época, alguém que me ajudasse, que me Aham. auxiliasse, que me desse uma direção. Mas como que eu faço tudo isso? Então, qual a estrutura do texto que eu preciso escrever? Como que eu conduzo uma reunião? Como que eu conduzo um momento de disciplina com meu filho? Inclusive, como que a gente consegue usar o método que a gente vai mostrar para vocês, que se chama método base 5, que é um método que nós desenvolvemos, que é uma maneira uma forma de mentorar o seu filho. Então, olha só, você pode estar se perguntando agora, mas como é que eu coloco tudo isso em prática? Como é que eu aprendo essas coisas novas? Então é aqui que a gente quer apresentar para vocês o nosso workshop Constituição Familiar. Nesse workshop, o que nós vamos fazer é te ajudar a pegar esses pilares e utilizá-los na prática. Sim. Acima de tudo, nós vamos te ajudar a escrever o seu próprio livro de regras, igual o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu livro de regras, que ele vai ter aqui as regras da minha casa, todas as regras, porque isso vai me ajudar a ser um pai melhor. Nós vamos te ajudar a escrever as regras da sua casa. E nós dividimos todos os pilares em aulas. Então, nós teremos uma aula para cada pilar. Em cada uma dessas aulas, nós vamos te ajudar com ideias, com conteúdo extremamente denso, tá? Porque nós vamos te ajudar não só a ser um pai melhor, mas talvez entender aquilo que está talvez mal resolvido na sua educação. E que isso é importante para que você faça diferente com o seu filho, tá? Então, na aula E é um, individual, né? Para cada família, né? exatamente. Muitas das vezes, muitas coisas que nós fazemos hoje são relativas àquilo que aconteceu com a gente no passado. E muitas pessoas não entendem isso. E nós vamos te ajudar a entender, tá? Então, na aula 1, nós vamos escrever as regras que definem a sua autoridade, e elas vão ser suas. Não vai ser Isso eu que não é vou a dar. sua regra, né, Gabriel? Não é a da Isso. sua casa. Não vou ser eu que vou falar assim para você, ó, escreve isso. Não, nós vamos te ajudar a desenvolver a sua própria regra. Então, aquilo que é caro para você, aquilo que é um valor para você. No pilar 2, nós vamos criar uma lista de infrações, lista daquilo que você não acha legal que seu filho faça. No pilar 3, nós vamos te dar ideias para bônus e incentivos que você pode trabalhar com seus filhos. No pilar 4, que é o pilar da graça, nós vamos te ensinar mentoria parental, com base naquele método que nós vamos também apresentar para vocês no workshop, que é o método base 5. E na aula 5, que é o pilar da conexão, nós vamos te ajudar a ter roteiros de reunião com a sua família. E nós vamos desenvolver. Gente, é claro, estou deixando algo bem simplista, mas isso vai ser muito bem desenvolvido em aulas de pelo menos aí 1 hora e meia, tá? Com interações ao vivo, porque isso talvez seja o grande diferencial. O E nosso nada muito workshop, complexo, né, Gabriel? nada muito complexo, Tudo claro, muito de forma assim. que todo mundo Temos entenda. a teoria, a parte que a gente vai querer explicar para vocês, mas o que a gente quer é facilitar, né? Trazer a Exatamente. coisa mesmo assim para a realidade de cada um. Exatamente. Trazer conceitos complexos de forma mais simples para que todos entendam, né? E de forma também de fácil aplicação, porque não adianta também eu trazer para você algo muito legal, mas que você não consegue pôr em prática, né? Não adianta. Então nós vamos trazer algo para você que você consegue entender, que você consegue pôr em prática e que vai fazer diferença na vida da sua família. E é claro, gente, estou resumindo tudo aqui de forma muito simplista. Nós vamos ter aulas aprofundadas e ao vivo, porque você vai ter contato diretamente com a gente, vai poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Isso vai te ajudar ainda mais nesse processo. Então vamos lá. Seu arsenal completo. São 5 encontros ao vivo. Cada aula, né? São 5 encontros ao vivo. E as gravações serão liberadas no site do nosso curso depois das aulas. Caso você não consiga participar, as gravações vão ser feitas e liberadas. A gente vai te dar um template, né? Um modelo em um arquivo de Word para você escrever o seu livro de regras, né? A sua constituição familiar. Você vai entrar com a gente num grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai poder mandar mensagem para a gente também, caso você tenha alguma dúvida, caso você esteja passando por alguma coisa.
E a gente vai dar para você um e-book exclusivo, que é as 10 perguntas que transformam birras em diálogo. Essas 10 perguntas vão resumir o nosso método Base 5, que é o nosso método exclusivo. E além do e-book, você ganha uma aula gravada exclusiva também, que vai explicar passo a passo esse método, para que você coloque em prática e que você seja um arquiteto da sua casa, não apenas Conteúdo um riquíssimo. bombeiro. Muito, muito rico. E é claro, gente, conteúdo, isso que a gente vai passar para vocês, não é da nossa cabeça. São coisas que nós estudamos, que nós aprendemos, Pronto. para dar uma base forte para vocês. Agora, quando eu falo de tudo isso para vocês, todo esse conteúdo, facilmente alguém poderia cobrar algo em torno ali de R$ 2.000. E é claro que eu não estou chutando preço, mas você pode procurar. Quanto que alguém cobra por aulas ao vivo com todo esse conteúdo? Faça uma pesquisa. Agora, E toda quanto essa dedicação individual, personalizada. exatamente? Você vai ter contato direto com a gente. Não é algo distante. Eu não vou te dar aulas gravadas e você vai fazer lá sozinho. Não, você vai ter contato direto com a gente. Agora, quanto que custa o nosso workshop nessa oferta que nós estamos fazendo para vocês? Apenas R$ 149,99. E o melhor, gente, que nós disponibilizamos todo tipo de parcelamento, todo tipo de coisa que você puder imaginar, você pode fazer. Você quer usar dois cartões? Pode usar. Você quer usar cartão e Pix? Pode usar. Quer parcelar em até 12 vezes? Sim, você pode parcelar R$ 150 A em gente até quer 12 vezes. ajudar mesmo. Sim, é realmente para que você consiga participar. Então, você pode fazer um parcelamento de 10 vezes de R$ 15, de R$ 14,90. 12 vezes de 149 vai dar ali R$ 11, R$ 12. Então, assim, é realmente algo bem leve para que você consiga participar. E aqui na nossa descrição, nós deixamos o link para que você possa participar, fazer a sua inscrição. Se você veio por um dos nossos parceiros, nós temos dois parceiros aqui, o Davi Caldas do Intelectus Podcast e o Ezequiel Gomes do canal Vem Senhor Jesus. Se você é um dos nossos parceiros, eu vou deixar o link deles aqui também. Se você veio por eles, é justo que eles também recebam, é por ter trazido você até aqui, tá? Então, se você veio de um dos nossos parceiros, compre pelo link deles que também vai estar aqui na descrição. Se você conheceu a gente é, procurando pelo YouTube, etc., tem o nosso link aqui também. Você pode adquirir o seu workshop. E é claro, se você veio dos nossos parceiros, eles têm o cupom deles também. Você quer um cupom de desconto? Olha o vídeo dos nossos parceiros que eles têm lá um cupom de desconto exclusivo para vocês de 10% de desconto. Então, em resumo, pessoal, a ideia aqui é de fato ajudar vocês. Nós já demos, sim, dicas aqui, conselhos extremamente importantes para você aplicar na sua casa. O e-book gratuito, ele também vai dar para vocês coisas extremamente importantes onde você não pode errar e te mostrar como não errar. Agora, se você quer algo mais aprofundado, se você quer algo que vai te trazer ainda mais conteúdo, o workshop é perfeito para você. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi 100% gratuita. Também baixem, como eu disse, o nosso e-book gratuito. Dona Bia, a senhora tem algo mais a acrescentar? Bom, eu quero dizer que é, vale a pena investir na nossa família, é o nosso bem mais precioso, e vale a pena você se dedicar a ser sempre o melhor pai, a melhor mãe e tornar, né, o mundo melhor através do quê? Do fortalecimento da família e criando seus filhos para que eles possam ser as melhores pessoas desse mundo. Assim também que eles possam se tornar excelentes pais e possam levar essa cultura, essa estratégia, esse método para também na sua família, dê continuidade. E com certeza lá na frente aperfeiçoando ainda mais, né? Que esse é o nosso intuito, né? Que vocês possam criar essa constituição familiar única, que é dentro da sua família, do seu perfil, das suas condições familiares, da sua convivência, e assim também ensinar para os seus filhos. Então, aqui o que a gente está plantando, né, em cada um é um futuro bem
desenvolvido, né? Que vai ter uma recordação muito boa de como que foi construído. Perfeito, gente. Então é isso. A oferta tá aí. Preço extremamente acessível, Esperamos por vocês. formas acessíveis de Será você uma honra e adquirir. um prazer fazer parte dessa história. Exatamente. E lembrando que vocês vão estar com a gente de fato, tá? Não vai ser gravado, vão ter aulas ao vivo, vão ter um grupo no WhatsApp com a gente, que vocês vão poder tirar todas as dúvidas, vão poder conversar diretamente com a gente. É realmente algo para ser próximo de vocês e de fato ajudar tanto você quanto a sua família, tá certo? Eu espero que Isso você aí. tenha gostado, que essa aula tenha sido construtiva para sua vida, para sua família. E se você de fato gostou, venha com a gente. Adquira o workshop Constituição Familiar, que dia 2/4 a gente começa com as aulas ao vivo. Tá bom? Um É isso abraço aí. e até mais. Você quer se Até despedir, dona mais. Bia? É isso. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Espero em breve estar com vocês aí. Tchau, tchau.